Olá, irmãos. Aqui quem vos fala é Brad, mais uma vez, nessa terceira formação aqui do Nova Geração. Nós estamos com essa proposta de trabalhar semanalmente, as virtudes, porém, antes da gente iniciar, 2 recados para vocês. Primeiro já vai se inscrevendo no canal, deixando seu joinha e ativando o sininho, porque novidades estão vindo. A gente está postando um vídeo por semana por enquanto, porém a intenção é aumentar a frequência e para isso a gente conta com a sua avaliação e também com orações de vocês. Então, por favor, nos ajudem dessa forma aí, nós agradecemos imensamente. Segundo aviso é que o mês de julho está chegando e o EFATA também está chegando. EFATA é o nosso retiro anual que o Nova Geração já realiza. Esse ano de 2019 vai ser a 7ª edição que nós estaremos realizando. Então as inscrições ainda não estão abertas, porém, aí na descrição você vai ter acesso ao nosso Instagram, @NovaGeraçãoPE. Então, quando as inscrições abrirem, a gente vai divulgar em publicações, nos stories, e assim que você ver e tiver interesse, porque aqui eu estou lhe convidando para você participar, por favor, dá o seu nome e coloque o número do seu WhatsApp lá no nosso direct, que a gente vai coletar os seus dados para poder botar você na nossa lista de participantes, tá certo? Então, humildade. Primeiramente, a gente fez uma votação lá nos stories do Instagram para saber quais virtudes vocês gostariam de ver. E as 2 mais votadas foi justamente 2 virtudes que uma complementa a outra, que é a humildade e a paciência. Então a gente vai apresentar a humildade, depois a paciência, e vocês vão ver que o quadro nem vai mudar tanta coisa porque o raciocínio é o mesmo. Então, para explicar a humildade, eu preciso primeiro fazer uma analogia para você entender a importância dessa virtude. Então, imagine a seguinte coisa, imagine um jardim. Nesse jardim a gente tem várias sementes sendo plantadas lá, de árvores, de plantas, flores, e esse jardim futuramente vai dar fruto. Esse jardim é a nossa vida espiritual, é a sua vida espiritual, é a minha, a de Alisson que está ali editando o vídeo. E o que é que garante que esses frutos serão bons ou que sequer essas plantas, essas flores irão germinar? É o seu terreno, que deve ser fértil. Ou seja, para o nosso terreno da vida espiritual germinar bons frutos para o nosso Jesus Cristo, para o nosso Senhor, para o nosso jardim que é tão bonito gerar virtudes, é preciso que o terreno seja fértil. E esse terreno, esse alicerce, é a humildade. A humildade, ela é a porta para todas as outras virtudes. Decorem isso. A humildade é a porta para todas as outras virtudes. Mas assim como a humildade é a porta para todas as virtudes, a gente tem um lado oposto, o outro gume da faca. Porque de um lado a gente tem as virtudes que a gente está trabalhando, mas do outro lado a gente tem um pecado. Então de um lado a gente tem a castidade. E qual é o pecado que é contra a castidade? A luxúria. Então, se de um lado a gente tem um alicerce de todas as virtudes, que é a humildade, do outro lado a gente vai ter a soberba. Ou seja, se o seu terreno é um terreno soberbo, você não irá gerar frutos bons. Pelo contrário, você irá gerar pecado para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, assim, você irá perder o céu. Então, em tudo dessa formação é que você compreenda que a humildade, ela é essa porta, é a chave para adentrar no coração do nosso Senhor. Essa aqui é uma frase da Nova Geração. Então, é importante você entender a importância da humildade, mas antes da gente explicar a humildade em si, como aplicar ela nas orações, na caminhada e na tribulação, vamos explicar primeiro a soberba. A soberba foi o primeiro pecado cometido pela humanidade. Lá em Gênesis 3 a gente tem essa afirmação. A serpente ela dialoga com Eva e ela diz a seguinte frase: se comeres desse fruto, sereis como Deus. E essa frase, sereis como Deus, fica ecoando no nosso coração quando a gente vai pecar. Todas as vezes que nós cometemos um pecado, seja mortal ou venial, nós queremos tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Todo pecado começa na soberba. Todo pecado inicia com o ser humano querendo tomar o lugar de Deus em sua vida. Certo, Brad? Eu entendi. A soberba é isso, é querer tomar o lugar de Deus na nossa vida, no nosso viver. Mas qual é o problema disso? Qual é a consequência disso? A consequência e o problema é que eu, você e Alisson não sabe o que é bom para nós. Quem sabe o que é bom para a nossa vida é Deus. Vamos usar a seguinte analogia para você entender esse raciocínio que eu estou dizendo. No livro Um Olhar que Cura, de Padre Paulo Ricardo, ele usa essa analogia também. Vamos pensar que tem uma criança que ela está com a garganta inflamada e ela vai no consultório junto com seus pais. E para ela ser curada dessa enfermidade, ela precisa tomar uma injeção, a Bezentacil, ou Bezotacil, não sei qual é o nome. Mas todo mundo sabe que essa injeção dói que só. Falta deixar a pessoa aleijada.
E essa criança, quando ela recebe a notícia que vai tomar a injeção, ela fica correndo, ela chora, agarra nos pés da mãe, porque ele não quer passar por essa dor. Mesmo sabendo que passando por essa dor, ela irá alcançar a saúde. É a mesma coisa com a gente. Quando nós dizemos não para a vontade de Deus, é nós negando a nossa cruz. A humildade é isso. É o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Acho que vocês entenderam esse raciocínio, né? A humildade é aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Quem é humilde, aceita a vontade de Deus no seu viver. A humildade, em tese, é isso. Então, Brad, certo, eu entendi que a humildade se contrapõe à soberba e que a soberba é eu expulsar Deus do controle da minha vida. Então eu quero seguir essa vertente, eu quero seguir esse ensinamento que Deus deve reinar na minha vida. Como é que eu vou aplicar isso? Você deve aplicar isso em 3 aspectos. Claro que tem vários outros, porém nós da nova geração queremos resumir isso e também para que você aprenda e aplique na sua vida. Você deve aplicar a humildade nas suas orações, na sua caminhada e eu particularmente, acredito eu, nas tribulações, que é a parte mais difícil. Isso é a minha crença, talvez não seja, talvez você aí que está assistindo saiba lidar bem com suas tribulações, graças a Deus. Porém, como é que eu aplico a humildade nas minhas orações? Na nossa primeira formação virtual, a gente tem um belo exemplo que é o ato de fé. O ato de fé é justamente um ato de humildade, a gente pode chamar também de ato de humildade. É basicamente eu, naquele momento em que eu me encontro, seja antes de dormir ou ao acordar, eu me encontro naquela intimidade com o Senhor e eu falo: Senhor, sem a tua graça eu não sou nada. Sem o teu amor eu não seria nada. E é basicamente isso. Isso é uma verdade. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, se Ele não tivesse nos amado primeiro, se Ele não tivesse nos chamado, nós não seríamos nada. Então, para aplicar a humildade na nossa oração, é preciso iniciar toda a oração com a humildade. Quem inicia a oração com a humildade, inicia tendo comunhão com Deus. Porque é isso que Deus espera de todos os seus filhos. É o reconhecimento de si próprio. A dependência total da graça de Deus. É você se reconhecer que sem esse amor que jorra do lado direito do nosso Senhor, sem esse amor, sem essa água, sem esse sangue puro, essa água que purifica, sem tudo isso, sem essa vontade que Deus tem de nos salvar, nós não seríamos nada. Então, nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, nós temos graça porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais rápido nós tomarmos posse disso e aprendermos isso, mais rápido e mais fácil nós alcançaremos a santidade. Porém, assim como a gente tem aquele exemplo no Evangelho de São Mateus, em que nós temos o fariseu com o servo, em que o fariseu bate no peito, rasga as vestes, dizendo: Senhor, eu sou todo teu, e usando aquelas palavras bonitas, não adiantaria nada se nós mas se nós aplicássemos a humildade na oração, mas não aplicasse na caminhada. Porque tão importante é ser humilde diante de Deus, mas também aplicar essa humildade que Ele lhe deu na vida do seu irmão. Porque quando você aplica a humildade na sua caminhada, não só você se santifica, mas melhor, você santifica as pessoas que estão ao seu redor. Por isso nós temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, aquela santa mulher que quando via aquela doação de sapatos para a comunidade dela, ela pegava o pior par de todos, porque ela queria o melhor para os seus filhos, né? Os pobres que ela tanto almejava ver sob a luz divina do nosso Senhor. Então a humildade não só nos santifica, mas santifica também ao nosso próprio. Então como é que eu aplico a humildade na minha vida? A chave é o amor. O amor vai ser o meio que você vai aplicar a humildade na sua caminhada. Mas, Brad, eu tenho várias pessoas no meu meio que, sei lá, me esnobam, me injuriam por causa da minha fé. Por conta dos meus pecados passados, acham que isso que eu estou fazendo é temporário, é fajuto, certo? Porém, você deve, e isso aqui a gente está até entrando um pouco na tribulação, mas você deve tomar posse disso com um coração contrito, com um coração humilde, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. É que nós, em humildade, aceitemos tudo isso que é posto de provação na nossa caminhada e não olhar com repúdio, mas pelo contrário, olhar com amor. E nesse olhar com amor, a gente também vai encontrar a seguinte situação: pessoas que se diferem totalmente do projeto de Deus. Então, certo, Brad,
a forma de eu aplicar a humildade é eu amando o meu próximo. Porém, como é que eu vou amar o meu próximo, sendo que ele repudia a minha religião, que ele, não dizendo que todos os ateus fazem isso, mas bora botar nessa visão. Eu tenho uma pessoa que é ateu na minha vida e ela vive esnobando a minha fé, falando mal de Jesus, falando mal da igreja. Como é que eu vou aplicar esse amor nela? Eu vou chegar e vou pedir desculpa a ela? Não é necessário isso. Sabe o que é necessário? Aplicar na caminhada essa humildade também na sua oração. Ficou confuso? Mas eu vou explicar. Bora pegar o exemplo. Vamos dizer que a gente tem aqui Joãozinho. E João é uma pessoa pecaminosa. Vamos dizer que ela é um rapaz que, sei lá, faz manifestação contra a igreja, taca pedra na igreja, queima a igreja, fala mal dos católicos, persegue os católicos. Como é que eu vou aplicar a humildade para ser aceita por Deus, mas também aplicar o amor ao próximo? Eu olhando para João e pensando o seguinte, certo, ele é um pecador, ele é um ignorante, porém, quantas vezes eu, sabendo da verdade, sabendo que Cristo é o meu Senhor, sabendo que ao pecar eu me afastaria da sua graça, eu fui pior do que João aqui. Os passos da humildade na caminhada funcionam dessa forma. É eu olhar para o meu próximo e não ver o defeito dele somente, mas olhar para o defeito dele e pensar, poxa, se eu tivesse evangelizado ele, se eu tivesse me esforçado para convertê-lo, ele não estaria seguindo esse caminho. Ou então, se ele tivesse as graças que eu recebi, ele seria mais santo do que eu sou agora. Ou também pensar, quando eu sabia da verdade, eu era pior do que ele. Eu pecava pior do que ele. Ao pensar isso, você não está mentindo. Ao pensar isso, você não está sendo falso. Pelo contrário, você está sob a luz da verdade. Você está reconhecendo a majestade do nosso Senhor e se colocando como igual a Ele. Porque como foi que o nosso Senhor Jesus Cristo se fez o maior ato de humildade? Ele se fez homem. Ele que era Deus, o Criador de todo mundo, se rebaixou a nossa carne e se fez homem no nosso meio. É assim que nós devemos fazer também quando estivermos presentes diante dos nossos irmãos. A gente pratica a humildade nesse raciocínio. Eu me rebaixo àquela pessoa e assim eu amo aquela pessoa. Eu amo o meu irmão quando eu vejo nele a salvação ou a possibilidade da salvação. Então, amando o meu próximo é a forma que eu aplico a humildade. Amar é uma forma de humildade. Ficou claro isso? Isso daí. Então, e na tribulação, como é que eu vou aplicar a humildade? É o seguinte, aqui a gente vai ter que ser mais hardcore, a gente vai ter que ser bem violento contra nós mesmos. Para explicar isso, eu gostaria de usar uma passagem para enfatizar a importância de aplicar a humildade na tribulação. A passagem se encontra na carta de São Tiago, no capítulo 4, e tem a seguinte sentença: pois Deus dá uma graça ainda mais abundante aos humildes e resiste aos soberbos. O que isso quer dizer? Que aqueles que mais se humilham, mais alcançam graça. E qual é o momento perfeito para você se humilhar? É quando a sua vida está indo de vento a popa, está tudo dando certo, os seus projetos estão sendo aprovados, você conseguiu passar naquele vestibular, você está tendo aquela consolação, quando você vai rezar, você sente a presença do Espírito Santo. Essa é a melhor forma? Não. Aí é o momento de graça. A melhor forma que você demonstra a humildade é justamente quando você demonstra também a fidelidade. Ou seja, além de você praticar a humildade, nas tribulações você também vai estar praticando a virtude da fidelidade, que também é muito importante. Então, na tribulação, eu vou pensar o seguinte: meu Deus, quando eu vou rezar, eu não sinto a sua presença. Eu vejo o Senhor na Eucaristia, mas eu não sinto que é o Senhor ali. Eu não vejo naquele pão o teu corpo, eu não vejo naquele vinho o teu sangue. Mas mesmo assim eu quero lhe amar. Fazer violência contra si mesmo. Contra aquilo que os olhos veem. É aquilo que São Paulo fala. A gente deve viver nesse mundo como se a gente não precisasse dele. Ver como se não víssemos. Provar como se não provássemos. Usar das outras coisas como se não fosse necessário. Então, certo, eu estou rezando
eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto o calafrio, eu não sinto meu coração bater mais rápido, mas Ele está ali. Tomar posse disso. E isso é difícil, porque é justamente nesses momentos que você vai começar a ter preguiça para se levantar da cama e rezar. Vai ser nesse momento que quando chegar o domingo você não vai querer ir para a missa, você vai ter preguiça para rezar o texto. Porém, meu irmão, quando o ser humano luta contra si mesmo, mesmo tendo o corpo contra ele, o mundo contra ele e Satanás contra ele, mas mesmo assim ele faz uma obra de caridade, Deus se alegra. Sabe por quê? Porque você está fazendo um martírio sem sangue. Você está se sacrificando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está uma obra de amor. Porque martírio foi o ato de amor que o nosso Senhor fez na cruz. Você acha mesmo que o corpo de Cristo queria estar sendo flagelado? Você acha que Cristo, em plena consciência humana, ele iria querer sofrer tudo aquilo? Não. Mas foi o amor e a fidelidade ao mandamento de Deus, o amor à humanidade e a fidelidade ao mandamento de Deus Pai, que fez com que ele continuasse aquele caminho da cruz. A cruz é isso. Terá momentos de glória, terá momentos em que você verá as graças que Deus vai estar realizando. Porém, quando você toma a cruz, também vai ter momentos de deserto, momentos de abandono. E é no abandono, é na solidão que nós encontramos a graça do nosso Senhor. É nesse momento que nós nos fazemos humildes. É quando nós lutamos contra nós mesmos para atingir a plenitude do nosso Senhor. Isso é humildade. Acho que ficou claro, né? Esses 3 pontos. Porém, para finalizar, eu gostaria de usar uma analogia que Santa Teresa d'Ávila faz no seu livro As 7 Moradas ou O Castelo Interior. Bora pensar da seguinte forma. Finge que isso daqui é um castelo. E esse castelo está dentro de cada um de nós. É nesse castelo que nós iremos encontrar o esposo, Jesus Cristo. Quando é que eu encontro esse castelo? É quando naquele momento que eu estou lá no meu quarto ou diante do sacrário, eu me ajoelho e me ponho a rezar. Essa é até uma forma boa de vocês aplicarem na sua oração. Algumas pessoas, seguindo esse modelo de Santa Teresa d'Ávila, imaginar, porque a imaginação auxilia na oração, então imaginar esse castelo e que eu preciso adentrar para encontrar o Espírito Santo é uma forma já de eu começar a minha oração e também me humilhar. Então, para adentrar nesse castelo e encontrar aquilo que Jesus quer para mim, eu preciso atravessar essa porta. Porém, essa porta só se abre com a chave. E qual é a chave? A humildade é a chave para o coração do nosso Senhor. Então, a porta para adentrar o castelo é a humildade. Então, todo aquele que quer ter momento de intimidade com o Senhor, momento de conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, precisa primeiro se humilhar. E Brad, como é que eu vou ter a certeza que eu me humilhei? Olha, eu não posso afirmar por você porque eu tenho a minha forma de rezar, Alisson aqui também tem a forma dele, porém, todo mundo que pratica a humildade sabe quando a fez de forma plena. Deus dá essa certeza. Se vocês querem ter aquele deleite de saber que Deus está presente no seu quarto, pratiquem esse exercício. Se humilhem. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. É se humilhar, saber que você não merece a presença de Deus, porém você quer. E como pobre pecador que você é, que necessita da salvação, você clama feito um mendigo na porta desse castelo, vem, Senhor Jesus. Isso é humildade. Então, basicamente, é isso que nós, Nova Geração, gostaríamos de ensinar para vocês hoje. É a humildade. Esperamos que vocês apliquem nas suas orações, na sua intimidade com Deus, na sua caminhada ao amar ao seu próximo, mas também amar até mesmo aqueles que não querem o seu amor, e também nas tribulações, quando você mesmo estiver lutando contra você mesmo para não alcançar a graça. São 3 combates que nós precisamos realizar. O combate de se humilhar para Deus, o combate de se humilhar para o próximo e o combate de vencer a mim mesmo para encontrar a Jesus Cristo. Espero que essa formação tenha ajudado a cada um de vocês que estejam assistindo. Lembrando mais uma vez, deixem sua avaliação aí nos comentários, se o áudio ficou ruim, se eu falei muito rápido, se não deu para entender a escrita, mas nos avaliem. O feedback de vocês é muito importante para nós. É isso. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. É nóis.